Meu querido irmão, minha querida irmã, boa noite para você, tudo bem? Eu passei aqui só para relembrar para você do nosso compromisso, da gente estudar todos os dias um pouquinho da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é fonte, é água, é poço com água fresca. A palavra do Senhor é fonte de alimento, de inspiração e nos possibilita voar para longe deste mundo, em caos, em tumulto. A palavra de Deus é linda. E eu espero que você tenha estudado a palavra hoje. Espero que você tenha lido a palavra de Deus hoje. Salmo 56. Não vou ler o salmo porque você já leu. Você já leu? Eu tenho certeza que você já leu. Mas eu destaquei o verso 8 aqui. Queria ler o verso 8. Verso 8 diz assim no 56: Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. O que o Davi está dizendo aqui é que Deus, enquanto ele fugia, enquanto ele peregrinava, ele corria de um lado para outro dos inimigos, Deus estava andando ao lado dele, contando cada passo que ele dava, fugindo daqui, fugindo dali. Davi tem essa compreensão que Deus estava com ele quando banido, perseguido, ultrajado, caluniado, disperso, opresso. Deus estava com ele. Mas a segunda parte também é linda. Ele diz: recolheste as minhas lágrimas no teu odre. O grande escritor Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, ele diz que ele fala sobre as lágrimas invisíveis. Ele diz que as lágrimas nossas, na maioria das vezes, elas são invisíveis para as pessoas ao nosso redor, para as pessoas até próximas de nós, elas são invisíveis. As pessoas não percebem as lágrimas que rolam. Às vezes alguém que está muito próximo da gente não percebe. Ele fala sobre isso, lágrimas invisíveis. A totalidade quase que das lágrimas invisíveis. Muitas lágrimas rolam por aí, muitos choros chorados e ninguém percebe, ninguém consola, ninguém enxuga essas lágrimas. Mas Davi está dizendo que esse Deus que contou os passos é o Deus que aparava no odre dele as lágrimas. Eu acredito que Deus, ele apara, ele recolhe as lágrimas dos seus filhos. A lágrima daqueles que choram aos pés dele, daqueles que trazem diante dele essa bagagem emocional, esse grande abalo do corpo, do coração, e derramam isso diante dele. São desses. Não creio ser do mundo inteiro, porque algumas pessoas choram, às vezes, para o dinheiro, algumas pessoas choram para a glória, algumas pessoas choram para a pompa deste mundo, mas eu creio que Deus está aqui recolhendo as lágrimas daqueles que vieram aos pés dele para chorar. Eu acho isso maravilhoso. Para Deus, as suas lágrimas não são invisíveis. Dostoiévski disse que a maioria das lágrimas, para as pessoas que olham, elas são invisíveis. Mas Deus, ele recolhe, porque para ele as nossas lágrimas não são invisíveis. Quantas pessoas já choraram, né, aos pés de Deus, ao longo dessa saga toda? Quantas pessoas já choraram? Nós temos um rio de lágrimas, de pessoas que vieram e verteram suas lágrimas aos pés de Deus. E ele recolheu todas essas lágrimas. E um dia, ele vai se apresentar diante de nós como aquele que reivindica essas lágrimas. Interessante que aqui, nesse verso, a gente consegue ler nas entrelinhas que esse Deus, ele nem sempre nos impossibilita de chorar. Nem sempre somos impossibilitados de verter lágrimas, mas sempre, mesmo quando choramos, mesmo quando derramamos lágrimas, e são lágrimas invisíveis para muito ao nosso redor, Deus, que viu a gente chorar, porque a situação ela foi se arrastando e a gente chorou, e essa situação nos fez derramar lágrimas, Deus recolheu essas lágrimas. E um dia ele vai dizer para você por quê. Porque você chorou, porque doeu, porque você foi injustiçado. Ele vai explicar porque ele não atalhou esse choro.
Ele não chegou antes dessa lágrima rolar para que ela não rolasse, mas ele vai dizer: aqui está a sua lágrima. Pela perda de um filho, pela perda do trabalho, quando você caiu, quando você errou, quando você se esforçou, mas não conseguiu, quando você veio diante de mim, trazendo esse coração em ebulição, e você chorou, eu recolhi a sua lágrima. E hoje eu não te entrego uma lágrima, eu te entrego hoje um sorriso, o sorriso da eternidade. As lágrimas suas, as nossas lágrimas, podem ser invisíveis para o mundo ao nosso redor, mas Deus está vendo as nossas lágrimas e recolhendo-as, e um dia transformará essas lágrimas em gargalhada, em sorriso, porque viveremos no mundo sem choro, sem pranto, sem dor, sem lágrimas. Que o Senhor te ajude. Se for para chorar, chore aos pés de Jesus. Se for para derramar lágrimas, faça com que essas lágrimas caiam no odre dele, porque ele te ama. Ele te ama, e de verdade e muito. Fique bem, fique com Deus, em nome de Jesus. Amém. Avante.